Bom dia, neste sábado, dia 25 de julho de 2020. O mês de julho já está se encerrando, impressionante, né? A rapidez como os dias têm passado, principalmente quando estamos envoltos em tantas atividades, né? Em tantos processos. Temos aí o home office, o teletrabalho, temos as nossas demandas acadêmicas, profissionais, também nossas demandas pessoais. Saudando aqui já o meu amigo Marcos Namias, né, que eu tive o prazer de conhecer na Rádio Cultura. Trabalhamos juntos na Rádio Culturas, lá por 2005, mais ou menos. Depois ele seguiu ali carreira na TV Liberal e foi para o Rio de Janeiro também, onde vem fazendo muito sucesso aí com projetos de empreendimento. Eu estava vendo, Marcos, a sua horta aí, né? Você tem uma plantação, uma horta bem bacana aí no bairro de Botafogo. Faz muito tempo que eu não vou muito tempo não, faz um tempinho que eu não vou. Com certeza, na próxima vez que eu for, vou lhe fazer uma visita para podermos bater um papo. Muito bacana, Marcos, a gente encontrar por aqui pela rede. O nosso convidado é o Celso Freire, nosso convidado do bate-papo de hoje. Travou, né? Eu estou te vendo, Celso, com a imagem congelada aí na Unama na Indeua. Consigo que ver. Deixa eu tentar mudar aqui o. Só vendo aqui a imagem congelada, mas pelo menos eu já consigo te ouvir e a gente vai bater esse papo aí, né? Porque eu estava comentando que esse mês de julho já foi, né? Praticamente já foi. Dia 25 de julho, nós já estamos na última semana do mês, né? E já estaremos em agosto, retomando algumas atividades, né, no meio acadêmico e também, claro, né, a gente vai aguardar aí como é que vão ser os novos procedimentos em virtude dessa retomada, né? Temos já retomada das atividades, né? Retomada do comércio, retomada dos serviços. Então, dentro desse processo, como é que nós vamos lidar com isso? Marcos, satisfação encontrá-lo por aqui e dizer que você é um grande profissional também, que sempre aprende bastante. Todos aprendemos com todos e isso é bem interessante. E hoje eu vou beber um pouquinho na fonte ali do Celso, trocar umas ideias com o nosso amigo Celso Freire. O Paulo Júnior Lucas também está conosco. O Paulo Júnior Lucas está conosco. Está usando Wi-Fi, Celso? Não, estou usando o meu mesmo. Não sei se tentar usar o Wi-Fi seria uma alternativa. Eu posso tentar o seguinte também. Eu posso tentar te convidar, porque está vindo, às vezes, na inversão, posso tentar te convidar aqui também. O André Tangerino também está conosco, está nos prestigiando. Obrigado, meu querido, meu colega de infância, colega de Santa Rosa, né? O André Miranda Tangerino, que tem um trabalho bem interessante aí também na área de manutenção, serviço. Eu ouvi algumas fotos suas recentes, André. Que bacana aí que teus projetos estão evoluindo, né? E isso é fundamental, é bom quando a gente vê os nossos amigos alcançando esses seus sonhos e cumprindo as suas jornadas, né? Então, isso é muito, muito bacana. Eu vi umas fotos aí do seu trabalho. Também conosco, o NM Comunicação, acompanhando. Vamos ver se a gente consegue conexão com o Celso. Quando ele estiver novamente online, a gente vai bater esse papo aí com o Celso Freire, né? E hoje a gente vai falar, né? A gente tem falado a cada semana, nas últimas 3 semanas nós interrompemos porque eu precisei fazer uns cursos, o Celso também teve uns plantões e nós não conseguimos fazer a nossa live semanal, mas estamos retomando hoje e vamos manter aí nas próximas semanas. Já é o episódio 9, né, em que nós conversamos sobre os desafios do jornalismo. Nós temos ainda uma pandemia, um cenário que deve se prolongar nas próximas semanas. Temos os desafios, temos a retomada, aquelas pessoas que continuaram trabalhando em loco, temos as pessoas que trabalharam no home office e por um tempo deveremos ter esse serviço ou esse sistema híbrido, parte presencial e parte à distância, em formato remoto, né? Então, esse processo todo do jornalismo, na educação superior, na educação fundamental, nos serviços públicos. Essas correlações, elas realmente trazem uma série de desafios. Eu tenho observado, e esse é um dos pontos que eu vou conversar com o Celso tão logo seja possível, eu tenho observado que as emissoras de TV aberta e TV fechada já vêm retomando a estrutura de suas programações, né? Então, você já tem mais apresentadores no estúdio. Claro, existe um distanciamento, mas você tem mais apresentadores no estúdio.
Você tem ainda convidados, principalmente aqueles nos chamados grupos de risco, que ainda participam à distância, participam pelo sistema de internet. E uma outra coisa também que a gente precisa pensar em relação a isso. Ok, você monta um programa de casa, então você tem um apresentador na casa dele e mais 2 ou 3 convidados, cada um na sua casa. Mas para colocar aquele programa no ar, você precisa dos técnicos, né? Você precisa da estrutura logística, você precisa munir os profissionais que estão em casa com equipamentos, né? Eventualmente uma mesa de áudio, um computador, a internet com boa qualidade, né? Como é que são esses recursos? Os recursos são do próprio profissional ou a empresa dá um suporte? Como é que é a administração desse processo? Então, a gente vai discutir um pouco isso. E outro, né? Eu já falei com o Celso há algumas semanas, o outro é a gente trabalhar, a gente discutir principalmente a questão da linguagem, né? Alguns termos aí que apareceram dentro desse processo e parece que não vão nos deixar tão cedo. Acho que agora vai, né, Celso? Acho que agora vai. Se der Deu uma uma travadinha, não reiniciada. tem problema. Se der uma travadinha, não tem problema. Importante que a gente consiga conversar. Acho que, às vezes é a posição também. Quando eu faço minhas lives aqui da sala de casa, geralmente funciona um pouquinho melhor, porque fica mais perto do modem, né? Que ele irradia aqui e nem todo... O apartamento é pequeno, mas nem todas as partes da casa conseguem funcionar bem. Quem está conosco aqui, Celso, é o nosso amigo Marcos Namias. Grande Marcos. Nós trabalhamos juntos ali na Rádio Cultura, depois ele foi para a TV Liberal e ele já está radicado há um tempo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que é muito querido por mim, por você, e mora no bairro de Botafogo. Olha, muito bem, mora bem. Botafogo sempre traz boas lembranças, né, Celso? Mora bem, mora lá perto da praia, lá de Copacabana. É um pulinho lá de Botafogo para Copacabana. Verdade. Ele deve fazer aquele... Quando voltar, né, ele deve fazer aquele Cooper matinal ali na Praia do Leme. Né? Vai assistir um filme ali no shopping, né, no Botafogo Praia Shopping. Aquele shopping é muito caro. Vai pedalar ali na São Clemente, né? Vai assistir alguns filmes também ali no Oi, né? Enfim, aproveitando Botafogo. Então, Botafogo é muito bacana para morar e também os parques, né? Os parques dali do bairro são muito bons. A Estação Botafogo, exatamente. Marcos, eu já vi muitos filmes ali. Nas vezes que eu vou ao Rio, eu gosto muito daquele espaço, né? Que são salas menores que você consegue ter um conforto. Eu gosto muito. Meu caro Celso, eu estava comentando aqui com um público que já estava nos acompanhando, Paulo Júnior Lucas, o Marcos Namias, o NM Comunicação, o André Tangerino, e sobre a questão já dessa mudança de prosseguimento. Então, nós temos hoje emissoras de TV e de rádio, sim. Por exemplo, você, o Hélida e outros profissionais não pararam de fazer serviço presencial. Então, para vocês não mudou muito. Talvez o que tenha mudado seja apenas a quantidade de pessoas que estão, né, na mesma estrutura. Né? Mas, por exemplo, os convidados continuam participando por telefone, por Skype ou por outras ferramentas. Né? Vocês fazem a transmissão virtual. Mas eu vejo, por exemplo, nas emissoras de TV, principalmente nos canais esportivos, os programas já estão voltando a ser feitos do estúdio, com o apresentador, o convidado, às vezes, né, com uma distância grande, né? Outros convidados, outros debatedores, às vezes, participando à distância, mas para viabilizar aquele programa no ar, mesmo que as pessoas estejam em casa, acontece muito, Celso, de ter uma equipe, né? Equipe de técnicos, equipe de operadores de áudio, operadores de vídeo, para colocar aquele programa no ar. Então, na verdade, o que a gente observa apenas é um pouco dessa mudança de perfil ou uma volta àquilo que a gente já estava acostumado, né? Os meios de comunicação, né, as empresas já estão voltando aí, vamos dizer, ao normal, né, entre aspas. As pessoas estão voltando, tendo todo o cuidado, realmente. A gente não parou, né? A gente estava com o serviço aí bem ativo, realmente, né? Alguns que estavam realmente com problema de saúde, se a pessoa, o funcionário tivesse realmente um problema de saúde, ele nem entrava, né, lá no prédio, né? Então, é bem legal essa questão da saúde, né, em primeiro lugar. Mas quem estava bem de saúde poderia ir trabalhar com máscara, tinha álcool em gel, ainda tem, na verdade, né, tem que trabalhar com máscara, álcool em gel. Então, isso é importante, né, Rodolfo? A gente está no meio de comunicação, realmente que não pode parar, né? A gente nota que essa questão da informação, ela não para jamais, né?
Então, principalmente nessa época. O que você falou realmente tem a ver nessa questão de se reinventar, né? A gente está se reinventando nesse período, né? Problemas com o telefone, novas ferramentas digitais que a gente vem usando, né? Utilizando. Eu acho que isso aí, principalmente para o rádio, né? Trazendo um pouquinho para o rádio, é importante, né? O rádio, ele parece que é um meio de comunicação, né? Foi o meio de comunicação que mais se adaptou às redes sociais, mais se adaptou à internet, né? A gente nota aí que a TV está tendo um pouquinho aí de problemas com a adaptação, né? Está perdendo um pouco de audiência em relação à questão da internet, né? Está tentando se reinventar também, né? Com vídeos, aí, né? Se juntando, né? Como se diz, se não pode com o inimigo, junte-se a ele, né? Então, a TV está se juntando à internet, né, o jornal também, né, através do portal, e também vai se modificar. Mas o rádio, ele teve, eu acredito que o rádio foi exatamente aí o parceiro, e a internet é um parceiro do rádio, né, nesse sentido. Veio facilitar bastante a mídia, né, do rádio. Por exemplo, como você já citou, a gente faz... Eu tive que me adaptar, por exemplo, de entrevistas, né? Um problema de telefone, problemas, por exemplo, de chamar o entrevistado para o estúdio. Então, eu resolvi fazer isso. Eu já fiz 3 entrevistas ao vivo pelo meu Facebook, sai ao vivo no Face e sai na rádio, né? Então, a gente une o último ao agradável, né? Pega o pessoal que está entrando aí na internet e entra o pessoal que está no rádio, né? Que está ali naquele tradicional radinho de pilha. E eu acho muito legal porque a gente vem aumentando muito, né, a audiência em relação a isso, tanto no rádio tradicional, né, que a gente está com uma linguagem nova, quanto também para a linguagem da internet. E dentro desse processo, até semana passada eu comentei, né, eu faço uma participação semanal na Rádio Cultura, tenho uma coluna na quarta-feira ali no programa Conexão sobre a mídia e o mercado. Eu comentei uma pesquisa que foi divulgada pelo Ibope Cantar, que em termos de TV, que você comentou, né, que foi o meio talvez que tenha precisado mais se adaptar, o streaming já é o segundo colocado. O streaming, por exemplo, ele já tem mais audiência do que emissoras como o SBT e como a Record, né? Então, as plataformas em geral, né? Então, você tem o Globoplay, você tem o Netflix, você tem Amazon Prime, você tem DAZN, né? Você tem essas plataformas que durante o período mais intenso da pandemia, nós ainda estamos vivendo período mais intenso, vamos considerar ali entre abril e junho, aumentou e chegou a 15% da audiência. Então, por exemplo, a audiência geral do streaming é muito superior a quaisquer canais de TV paga. Por mais que na TV paga você tenha a possibilidade de rever certos conteúdos, né? E também ter a possibilidade de focar o conteúdo que você quer assistir esporte, quer assistir jornalismo, quer assistir música, ver, né, shows musicais, quer ver documentários, desenhos animados, principalmente para quem tem criança em casa. Imagino que o Benjamin goste bastante de ver as animações, né, os Nickelodeons, os canais da Disney. Mas dentro desse processo, o streaming ganhou grande importância, até porque as empresas de internet, elas ampliaram, né, a possibilidade de acesso a esse conteúdo. E como você falou, talvez o meio que melhor tenha se adaptado tenha sido o rádio, né? O rádio, mais uma vez, dando a sua posição de vanguarda, né, de se posicionar à frente dos demais e agilizar processos. Porque, geralmente, no rádio, nós já somos acostumados a trabalhar com escassez, né? Com limitação de recursos, com dificuldades. Então, a gente usa muitas vezes a criatividade para poder viabilizar esse processo, para poder garantir a participação das pessoas. Então, fazer a entrevista ao vivo, fazer aquela participação. E hoje, com o recurso da internet, você faz o conteúdo em áudio e faz o conteúdo em vídeo também. Antes de passar para você, só registrando o nosso amigo Sidney Oliveira Imagem, está conosco. O Sidney vem fazendo um trabalho muito bacana, né? Repórter fotográfico, jornalista formado, ele já tinha experiência prática, ele foi buscar a formação no meio acadêmico também. Ele tem cursos, né? Os cursos do Sidney são muito bons, né? De fotografia. Acompanho ele. Ele oferece hoje cursos online, mas tão logo seja possível, ele vai fazer os cursos presenciais, aí vão caminhar ali pelo Ver o Peso, caminhar por vários locais, buscar locações, ângulos, né? O Sidney, ele é um artista da leitura da imagem, então muito bacana o trabalho. E durante a pandemia também ele vem fazendo muitas lives, são as lives
as lives Corujão. Elas Na começam madrugada. elas vão das 10 da noite e vai até 1 da manhã. Eu já vi ele batendo papo com o Tarso Sarraf, batendo papo com o Bruno Muito bom. Karachek, né? Então, Eu já ouvi também. Com o Mário Quadros, uma turma muito bacana. Aí, 10 às 11, acabou, começa a segunda live. 11 às 12, acabou, meia-noite a 1, acabou e aí vai. Valeu, Sidney. Quem tá com a gente É também... opção. Quem tá também aqui é a Ivete Skin Oficial. Obrigado, Ivete, pela presença aqui na live. Muito obrigado aí pela presença. Então, o rádio ele se adaptou talvez com mais velocidade, mas depende muito da criatividade do jornalista também, né? Eu vejo assim, eu vejo muito, eu ouço, na verdade, vejo muita rádio de fora, né? Eu tento ouvir assim, muitas rádios nacionais, algumas internacionais, dos Estados Unidos, para ver como. Não entendo tudo de inglês, lógico, estou me aprimorando ainda, estou estudando, mas a gente tenta, né, ouvir como é que eles estão fazendo lá fora também, internacionalmente. Eu vejo aqui no Brasil, o rádio no Brasil ele é muito bom, né? Em comparação com os Estados Unidos ou outros países, o rádio, né, é muito bom. O jornalismo feito aqui no Brasil, o rádio, de modo geral, né, é muito bom realmente. Né? A gente vê aí as rádios nacionais e até regionais também, né, lógico. Mas assim, eu tento acompanhar de tudo, né? Tanto as rádios nacionais e internacionais. Eu vejo o que eles estão fazendo também e tento, né, trazer para cá, né? Tento não deixar o rádio aqui em Belém do Pará, ou no Pará em geral, né, ficar defasado, né? Eu vejo que o rádio, os estudantes, eles não estão... Agora que deu vamos dizer assim, um ânimo para os estudantes entrarem em rádio, né? Porque antes era só TV, né? Com o advento aí advento da internet, parece que o rádio ganhou um fôlego um pouquinho maior. Eu vejo aí que as pessoas estão gostando mais de rádio também, né? E os ouvintes também vêm aumentando dessa pandemia, né? Eu vi uma pesquisa da agência Rádio Web de Brasília divulgou que houve aí um incremento nos números de ouvintes de rádio, né? Se não me engano, até que houve. E qualquer porcentagem, né, Rodolfo? Você sabe que são milhares de pessoas ouvindo, né? Centenas de milhares de pessoas ouvindo. Então, é muito bom isso, né? Ver que o rádio está sobrevivendo e o rádio está indo aí, conseguindo realmente colocar em prática aquilo que tem que ser para tentar também, né, vamos dizer assim, que é o característica do rádio, né? A questão da imediatismo, né? O rádio é simplicidade, o rádio tem que exatamente mostrar aquilo que pode ajudar a pessoa no dia a dia, né? O rádio é um companheiro, na verdade, das pessoas, né? Eu me sinto assim sempre companheiro das pessoas que estão realmente ouvindo, né? A gente trata o rádio, as pessoas que estão como amigos, e eles também, né? Tratam a gente como amigos, né? Agora, só voltando em questão do jornalismo, do rádio, né? A gente tenta, e de um modo geral, do rádio na transmissão com a internet, a gente tenta ver o que os outros estão fazendo lá fora, né? A gente ainda vai uma crítica construtiva aqui para as rádios aqui em Belém do Pará, a gente ainda está muito atrasado, né? Nessa questão de unir com a internet. Eu vejo que essa mudança para a FM, de AM para FM, ainda está um pouco atrasada, a pandemia atrasou também, né? Mas a questão de conteúdo, a questão de levar o rádio para a internet, de ver um mundo maior que tem, né, nesse campo, né, de redes sociais, de internet, eu vejo que ainda, tanto rádio, televisão, quanto jornal, portal, a gente ainda vem pecando um pouco, né, e vem patinando um pouquinho mais em relação ao resto do Brasil, né, principalmente a região sul e sudeste. Olha só, registrando outras presenças importantes aqui, queridas, na nossa live, o Valber Monteiro, escritor, advogado, grande profissional de comunicação, grande empreendedor. Né? Foi meu chefe no jornal de Nazaré. E foi meu chefe no Poder Judiciário do Pará. Né? Ele foi diretor de comunicação, diretor de relações institucionais no tribunal. Eu acho que nós trabalhamos juntos diretamente 4 anos, 2 gestões lá no Poder Judiciário, e hoje ele continua meu colega, meu parceiro aí no Poder Judiciário, e sempre que posso, né, sempre que podemos nos encontrar, né, nós batemos um papo, sempre trocamos boas ideias. Fora a produção literária do Valber, né? Aprendi muito com ele,
as revistas também, né, que ele mantinha. Não sei Exatamente. como é que está ainda a questão da revista do Valber, mas o Valber é sensacional. Né? É verdade. O trabalho último que eu adquiri dele, do trabalho fotográfico, jornalístico do Ciro, do Ciro em geral, foi espetacular. De vez em quando eu dou uma olhada, uma consultada. É sempre bacana. Quem está com a gente também é o Adinaldo Siqueira, o perfil Ponto de Ouro. O Ponto de Ouro é o Marcelo Assis. Eu tenho feito uma live com o Marcelo Assis sempre às terças-feiras, que a gente tem conversado sobre cultura pop. Tem sido papos bem interessantes. Quem está acompanhando também a gente é o João Félix Carbone. É um amigo de Santa Catarina, que é colecionador de postais de estádios e camisas de futebol. Né? Inclusive, ele é torcedor do Figueirense, meu caro Celso. O Figueirense que tem uma camisa preto e branco que guarda uma semelhança. Não tem muitas lembranças do Figueirense, não, né? Mas... Pois é, pula essa, né? Mas ele tem a camisa preto e branco, lembra muito a camisa do Botafogo, né? Do Botafogo, futebol e regatas, o glorioso Botafogo aí do meu amigo Celso Freire, né? O Amândio Júnior também está nos prestigiando. Então, estamos com uma plateia altamente qualificada. Aprendi muito com o Amândio Júnior. Eu levava ele para dar umas entrevistas lá na rádio, aproveitava para fazer consultas pessoais. Então, ele ajudou bastante também. Grande coach, né? Grande profissional de mentoria também. O Amândio, ele é um profissional também de mão cheia. Meu caro Celso, retomando um pouquinho essa questão aí do jornalismo, né? Da prática agora que nós tivemos, equipes mais reduzidas, algumas empresas enxugaram suas estruturas, né? Tanto no período da pandemia, mas agora progressivamente na retomada, a ideia é que as equipes elas realmente continuem mais reduzidas, e isso faz com que o profissional ele precise cada vez mais se adaptar, né? Ele consiga ou pense cada vez mais em fazer múltiplas ou várias funções. Quem não for polivalente ou quem não tiver capacidade de adaptação, Celso, não vai ficar, né? Eu falo muito isso para os estudantes, né, que estão aí, que a gente está, vamos dizer assim, assessorando, né, ajudando na questão de estágio, né. Eu digo que eu não sou professor, mas eu tenho alguma experiência que dá realmente para passar para eles. O que eles aprendem na universidade, eles colocam em prática, né, aqui na UNAMA, e onde eles estiverem, né. Então é importante realmente essa questão dos estudantes, das pessoas também que já estão no rádio, né, Rodolfo, se requalificarem, realmente buscar outras qualificações, fazer várias funções realmente. Você não pode ficar só olhando também na questão de acúmulo de função, né? É uma questão de sobrevivência realmente. Você tem que saber fazer várias coisas, né? Por exemplo, eu aprendi por vontade própria, eu vi que era necessário anteriormente, por exemplo, editar uma reportagem, né? Eu aprendi com a Dilton Bahia, na Rádio Nazaré, por exemplo, a mexer no Jorge. Ele me ensinou, eu fui atrás dele lá e ele já era craque, me ensinou. E a Dilton me ensina a mexer nisso aí. No início, isso é lá em 2001, né? Antes de entrar na Rádio Liberal. Então, eu já sabia mais ou menos mexer nesse programa. E isso vem servindo muito para mim, né? Até para ganhar prêmios, porque você faz a tua reportagem, você edita, sabe como você quer, né? Você escreve a sua matéria, você edita, você coloca a música também que você quiser na tua matéria, né? Do BG. Então, é importante você saber mexer em tudo. Mexer em áudio, né? Mexer na mesa de áudio, por exemplo. O Rodolfo foi um dos que me trouxe para cá, para a Rádio Mama FM. Eu tive que ter, não questão só de qualidade, né? Mas questão de qualidade, né, Rodolfo? Eu tive que saber mexer em mesa, que eu não sabia. O Rodolfo me chamou e eu falei para ele, Rodolfo, eu não sei mexer em mesa, mas vou aprender. Rodolfo tem que aprender, porque a questão lá você vai ter que mexer de uma forma ou de outra. Vou ter que usar a mesa de áudio, não tem operador de áudio, né, na FM, então tem que saber usar. O Rodolfo me incentivou a fazer programas também, né, apresentação de programas que eu não apresentava programas, e na Rádio Nama acabei apresentando um programa que é um programa de músicas românticas. Foi uma ideia do Rodolfo, né, que ele viu que o meu timbre realmente dava para músicas românticas, né, e eu apresentei um programa para o Rodolfo de músicas mais anos 80, 90, Rodolfo, não, faça uma de músicas românticas,
que é mais para a questão do teu timbre, né? E realmente tem dado certo, realmente, né? E então é isso, a gente tem que saber também ouvir as pessoas, né? Se especializar naquilo que você, né, tem que... eu sempre digo, Rodolfo, também que a gente não pode ter preconceito em relação às redes sociais, né? Eu estava conversando com o Jackson Tavares, né, que jornalista também está formado e trabalha na Rádio Nama, Onde é que tá? do TikTok, né? O TikTok não tem só dancinha, né? Você tem um jeito de usar lá o TikTok, de mostrar o seu trabalho também de forma séria, né? Criativa, mas de forma séria, né? Ou seja, tem uns vídeos que você pode utilizar lá e você pode utilizar a rede para você atrair pessoas, né? Eu estou usando isso, colocando algumas dicas de rádio para atrair pessoas também, né? Para o YouTube, para outras plataformas. Então, a gente não pode ter preconceito, né? Por exemplo, tem uma música muito legal que toca no TikTok, que eu usei na minha vinheta de abertura, né, de dicas. Então, e ficou bem chamativo, ficou bem legal, achei que ficou legal, né? Ninguém reclamou por enquanto. Então, a gente tem que pegar essas dicas assim, né? Pegar um trechinho de alguma coisa que você acha, né? Que acha que não vai dar certo, mas no fundo dá, né? Você olhando as coisas sem preconceito, você consegue realmente tirar coisas boas, né? Várias redes sociais. Exatamente. As redes sociais, as mídias sociais, elas têm que servir para amplificar. Eles indicam um processo de modernização, né, que precisa se adaptar, mas, fundamentalmente, a gente precisa gerenciar e fornecer conteúdo, como o Valber ressaltou aqui. O fundamental também é o conteúdo. Existe muito lixo na internet. Então, por exemplo, o Valber, Exatamente. o Sidney, que está nos acompanhando aqui também, o Zé Maria Vilhena, meu amigo lá, grande produtor cultural, né, vem desenvolvendo trabalhos muito bacanas, ali à frente também da Molton Solutions. O que é que a gente observa? A gente precisa se modernizar e continuar mantendo o conteúdo. A gente tem que adaptar o nosso conteúdo a essa nova estrutura. Então, se de repente o TikTok ele pode fornecer uma ferramenta de interatividade, perfeito. Instagram, para o Instagram eu passei a usar basicamente agora nesse período da quarentena. Né? Então, eu vi o Instagram apenas como um local para você, eventualmente, compartilhar algumas fotos e vi o potencial dessa ferramenta de gerar conteúdo, Exatamente. de fazer lives, de produzir posts, né, que possam ser úteis para alguém, né? Às vezes trazer conteúdos de sala de aula para esse ambiente. Então, você precisa conhecer as características de cada mídia. Né? O TikTok. Quando eu comecei a estudar TikTok também, eu cheguei a usar, né? Esse semestre nós tivemos uma adaptação a aulas remotas e aulas à distância, né? Nós começamos no semestre presencialmente até meados de março. Então, eu comecei a estudar e ver. O TikTok, em alguns meses, se tornou o grande fenômeno desse ano. Né? Chegou rapidamente a 1 bilhão de usuários, já briga com o Facebook em relação ao número de usuários. É você saber usar as ferramentas ao seu favor. As características que aquela mídia ou que aquele canal específico fornece para que você possa oferecer os seus conteúdos. Então, isso é extremamente importante, extremamente relevante em relação a isso. O cantor Fábio Fonseca está com... Oi? Tanto é que o próprio Instagram está copiando, né, o TikTok, né? Exatamente, permitindo. Durante a quarentena, os vídeos passaram a ser salvos no IGTV, né? Não ficam mais nos stories, então você consegue uma longevidade maior. Você consegue fazer nos stories os vídeos curtos também com dancinha, música e uma série de questões. Né? Então é bem interessante. Olha só, o cantor Fábio Fonseca está conosco. O perfil Alok Bino Freire está conosco, que é o nosso bom amigo, querido amigo, Cláudio Freire, Cláudio B. Freire. Faltou uma letra aí. M. Cláudio N. B. Freire. Né? Grande amigo, grande profissional também. O Valber falando sobre a importância do conteúdo e o Sidney. Ele pergunta o seguinte: Celso, você vem de um tempo em que o rádio ele era exclusivamente áudio e agora já é possível a imagem também, web rádio. Se você sentiu alguma dificuldade nesta transição, né? Então hoje, por exemplo, você faz o programa Panorama Liberal com a Wélida Farias em paralelo com o Facebook, né? Você tem o bate-papo que você faz com a Wélida na quarta noite, você tem um programa lá dos criadores de cães também que você
o mediador. Então, cada vez mais é a convergência. Áudio, vídeo, texto. Áudio, vídeo e texto. Então, você acaba explorando essas vertentes, né? Acaba explorando essas características de cada meio, características de cada veículo de comunicação. Essa transição para você foi complicada? Como é que você avalia isso? Rodolfo, uma pergunta muito boa. Eu tinha muita vergonha de aparecer no vídeo. Eu tinha muita vergonha. Ainda tenho, na verdade, né? Mas já melhorou bastante, já melhorei muito. O que eu acho, assim, eu acho o seguinte, a gente tem que se adaptar, né? Acho que tudo tem o seu tempo, né? Chegou uma hora que eu tive que entrar no vídeo, né? Eu tive que entrar e fazer com medo, fazia o melhor jeito de você não ter medo é você encarar o medo, né? Como se diz, você tem que fazer, né? A pessoa aprende a dirigir se for para o trânsito, se não for para o trânsito ela não aprende a dirigir. Então, o que eu botei na minha cabeça, né? Eu tenho que encarar isso, eu tenho que entrar, né? Eu comecei bem devagarzinho, né? Entrando por alguns... Aí eu ficava com medo, realmente, né? A gente fica com medo do que as pessoas vão achar, né? O que as pessoas vão falar, vão criticar a gente, que a gente está colocando a nossa cara lá, está falando coisas e tudo mais, né? Mas eu vi o seguinte, na primeira vez que eu coloquei, que eu fiz uma transmissão, eu vi que as pessoas gostaram, né? As pessoas gostavam, elogiavam, né? Não tinha tantas críticas, algumas críticas que vinham eram mais, assim, pessoas próximas, familiares e tudo mais, mas de fora mesmo as pessoas gostavam, né? E isso deu mais, vamos dizer assim, ânimo para a gente ir encarando mais. Então, cada vez que você vai colocando mais a cara para bater, né, como se diz, você vai ficando mais forte, você vai tendo mais possibilidades, já vai ficando mais, se desenvolvendo mais, né, já fica menos inibido. E a gente vê também, Rodolfo, que não é necessário ficar aquele padrão que é na televisão, né? A televisão tem aquele padrão que você fica muito engessado. Na internet, não. Na internet você pode... você está aqui, a gente está... Por exemplo, eu estou mostrando aqui, tem uma escada aqui, né? Aí, daqui a pouco eu viro para um lado, olho para ali, não tem problema, eu volto para cá, né? Eu vou beber uma água, então não tem problema, a gente está no dia a dia. E as pessoas gostam disso, né? As pessoas estão vendo que a gente, que está numa posição, vamos dizer assim, numa mídia, né? As pessoas pensam que a gente é inatingível, né? Que a gente é imortal, vamos dizer assim, né? Então a gente é normal também, né? A gente não é normal, mas a gente é normal. A gente faz tudo que as outras pessoas fazem. Eu acho que isso identifica com as pessoas, né? A questão da similaridade, as pessoas gostam de se sentir igual a você, né? Você está representando as pessoas ali no rádio, por exemplo, na televisão, no jornal. As pessoas gostam de se sentir juntas, de se sentir próximas. E eu vi que as pessoas gostavam, né? Exatamente da transmissão. Alguns brincam, dizem, eu achava que você era mais feio, eu achei que você era mais bonito, né? A tua voz é mais bonita do que você. Então, eu gosto dessas brincadeiras, não tem problema nenhum. Quando eu tenho alguma crítica mais pesada, né? Eu não tive nenhuma crítica pesada ainda, né? Espero não ter. Mas eu acho, assim, é uma pergunta bem interessante, porque eu acho que tem que começar. Se você não começar, né, Rodolfo, acredito que você vai ficar para trás, né? A Wélida tinha muito esse problema, a Wélida não gostava muito de se mostrar. Falei para ela, Wélida, a gente é muito crítico, a gente mesmo. Nós somos nossos maiores críticos. Então você coloca, tenta colocar aí, faz uma live aí no teu Instagram. Então, quando ela fez, as pessoas gostaram. As pessoas começaram a elogiar ela, então ela vem fazendo aos poucos também. Aí convidei para ela fazer também a partir de quarta-feira, toda quarta a gente bate-papo também sobre o rádio, né, até para estimular ela a falar mais. Então eu vejo assim, estudantes, né, que eu vejo que ainda poucos estudantes estão fazendo isso, né. Pelos que eu acompanho, os estudantes eles estão deixando o bonde andar, né, Rodolfo? A gente que já está num caminho aí, já trilhando já um caminho maior, a gente está se adaptando bem. E eu vejo que os estudantes de jornalismo aí de várias universidades estão bobeando, né? Estão deixando o bonde passar, o cavalo passa selado na frente, e eles estão perdendo a meada. A gente, né, Rodolfo, que já está no processo
de mais tempo, a gente já está conseguindo mexer, né, nessas redes sociais, né, fazendo transmissões e tudo mais rápido do que esses meninos que estão saindo da faculdade agora, né, que já nasceram com isso. Né, então, eles estão perdendo o bonde da história, estão deixando aí passar uma oportunidade muito boa, tanto para a rádio, quanto para a televisão, e tanto para portal. Exato, são as nossas travas mentais. E muito legal o que você falou, Celso, respondendo aí a pergunta do Sidney e retomando também o que o Valber acabou de comentar aqui, a autocrítica é essencial aos profissionais responsáveis e criteriosos, exatamente. Porque a gente sabe da responsabilidade. Então, cada uma das pessoas que está acompanhando aqui, ou cada uma das pessoas que vai ver a gravação, né, daqui a pouco vai estar disponível aqui no IGTV, no meu perfil, vou passar o link para o Celso também, para que ele possa compartilhar. Então, cada uma das pessoas que nos acompanha, de alguma forma, né, acreditam naquilo que a gente está falando. Né? Então, dedicam uma parte do seu tempo para nos ouvir. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. Essa questão da trava mental, de mostrar... Eu mesmo, por exemplo, eu comecei a dar entrevistas na área da ciência política, da comunicação. Eu dou aula há muito tempo, mas entrevistas eu comecei a dar de uns 3 anos para cá. Né? Mais efetivamente, uns 2 anos para cá, quando eu concluí o doutorado. Até então, eu estava na parte de articular, né, nos meios jornalísticos, articular para que as outras pessoas pudessem dar entrevistas. Então, a gente, às vezes, tornar uma fonte ou uma referência é um processo e a gente tem que ter essa capacidade de se adaptar. A minha postura, se eu pareço mais gordo, pareço mais magro, tem aquela premissa, né, que a televisão e hoje em dia a internet nos deixam mais gordo, mas a gente se preocupar um pouco com a aparência, isso também é importante, e a gente ter noção daquilo que a gente está falando, né? De que maneira aquilo que a gente está falando vai interferir na vida das pessoas. Então, buscar fontes, buscar referências, buscar conteúdos e construir o ponto de vista. Ninguém é obrigado a concordar com a gente. A gente coloca reflexões para que as pessoas possam avaliar, possam incorporar de alguma forma. O Sidney comenta aqui, né? Se fosse hoje, o Lombardi... Só um minutinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Estou sem teu áudio aqui. Não está me ouvindo? Eu perdi teu áudio aqui. Deixa eu ver aqui. Tu está me ouvindo? Estou te ouvindo. Agora está me ouvindo bem agora? Eu não estou te ouvindo aqui. Deixa eu ver o que foi que aconteceu aqui. Tá. Eu vou retomar e aí já coloco a próxima pergunta. Né? Tem problema de áudio aqui. Deixa eu tentar ajeitar aqui. Beleza. O Cláudio Freire aqui, a Loki, né, ele comenta aqui, já estou estudando para fazer o lançamento... Tentaram me ligar aqui na hora da live. Acontece. Acontece. Às vezes, eu só posso apertar aqui em cima, acontece. Eu ouvi o barulhinho. Vou ter que sair para entrar de novo aqui, Rodolfo. Mas não está me ouvindo? Deixa eu tentar aqui, peraí. Eu vou continuar comentando aqui qualquer coisa, Celso. Tu sais e entra de novo. Né? E a gente retoma a partir do ponto que nós paramos. Eu não estou te ouvindo. Tem algum problema aqui. O Sidney comentou... Vou tentar sair e entrar de novo aqui, Rodolfo. Perfeito. Se fosse hoje, o Lombardi iria ser conhecido pela identidade visual. O Lombardi foi muito conhecido pela voz, né? Inclusive, o encontro dele com o Silvio Santos foi bem interessante. O Sidney comentando aqui também. Muito bom, Celso. Estou nessa vibe também. Sair de trás das lentes, câmera e ir para frente. Por isso as lives. Temos que acompanhar a necessidade da sociedade, do jornalismo. Né? O Valber fez um comentário sobre a questão da autocrítica. E essa ideia, né, gente, de nós sermos os nossos críticos principais, ele, por um lado, pode nos travar um pouco, né? Pode nos criar algum grau de limitação em relação àquilo que efetivamente nós somos, aquilo que efetivamente nós queremos, mas, por outro lado, são barreiras que nós precisamos superar, são perspectivas que nós devemos superar exatamente para que nós atinjamos nossos objetivos. Às vezes, nosso objetivo é só coletivizar um conteúdo, nosso objetivo é só ampliar as possibilidades de atuação. O objetivo é gerar uma convergência de mídias. Aí eu vou fazer aqui o comentário do Alok também e antes do Valber. A grande imprensa, na avaliação de vocês, não perdeu a isenção e por isso não se tornou irresponsável na análise política dos fatos? Então, vamos só reconectar o Celso. Temos a pergunta do Valber, né? Temos a pergunta do Alok. E um pouquinho antes também temos uma pergunta que foi feita pelo Marcelo. Eu vou fazer as 3 perguntas, só o Celso se reconectar. Tá me ouvindo bem, Celso? Me travou de novo. Eu consigo te ouvir.
Vou tentar de novo aqui, então, rapidinho. Perfeito. Então, a gente tem 3 questões, né? Uma sobre a questão da isenção da grande imprensa, que é um tema interessante. Por tabela, eu vou fazer a pergunta, né, para o Celso, e eu também vou comentar a respeito do que o Marcelo falou aqui, né? O Marcelo Assis falou como vocês veem a beligerância das autoridades atuais contra a imprensa livre. Então, vamos falar da grande imprensa, da imprensa livre, e essa questão política das autoridades, e o comentário que o Cláudio, né, o Cláudio Freire, fez a respeito do programa, né, que o Celso vem liderando, vem mediando aí a CACEPA, né, sobre os criadores de cães, né, o programa que vem tendo muita repercussão, principalmente aí no Facebook, né? Impressionante o índice de visualizações que o programa e o assunto tem, né? Os assuntos, eles têm extrema relevância em relação a isso, né? O Cláudio também comentando aqui que a MUC TV vai ser uma programação de vários canais de TV em um só, buscando as parcerias. É isso, Cláudio. A tendência, ela está exatamente no campo da convergência, né? De você buscar as várias linguagens e buscar os diferentes públicos. Você pode focar uma programação, né? Você pode direcionar uma programação, mas você tem que pegar as características de cada meio e também buscar as características do seu público. Ou seja, se a sua audiência ela quer um determinado tipo de conteúdo, você vai montar esse conteúdo, você vai adequar esse conteúdo, mas vai também juntar com as características de cada meio. O Instagram, por exemplo, é uma comunicação mais visual. O Facebook é uma comunicação mais interativa, né? Então você tem uma participação mais intensa. O YouTube. O YouTube, ele é um canal fundamentalmente de vídeos, né? Você tem um espaço para interação, sim, né? Mas, por exemplo, você vai acompanhar uma transmissão de um jogo de futebol. Agora, na final do Carioca, ficou bem intensa aí essa definição em relação ao YouTube. Aí você tem um chat lá e tem todos os tipos de mensagens que geralmente você não vai conseguir contornar. O Instagram, por exemplo, o Instagram, ele adaptou as ferramentas, né, para que você possa ter um nível de interatividade, né? O Cláudio aqui falando sobre uma web TV, que é um caminho que a gente vem observando cada vez mais, né? O streaming, né, que cresceu cada vez mais, e essas características da própria internet, né? O Celso e eu, nós somos colegas de turma mesmo, numa plataforma à distância, turma em um curso de jornalismo digital, né? Temos feito um curso de jornalismo digital, e a gente vem trocando muito a respeito dos conceitos de hipermídia, hipertexto e hiperlink. A televisão, ela fundamentalmente trabalha com essa ideia da hipermídia, ou seja, você ter o canal audiovisual dentro da internet. Beleza agora, Celso? Agora sim, agora já tudo ok. Então vamos lá, que tem ainda 8 minutos. Pouco minuto, né? E aí, 15 minutos. E aí tem 3 perguntas. Né? 3 perguntas que eu queria que você respondesse, né? Vou fazer a do Valber. O Valber perguntou o seguinte: a grande imprensa, na avaliação de vocês, não perdeu a isenção e, por isso, não se tornou irresponsável na análise política dos fatos? Como é que você tem avaliado o trabalho da grande imprensa nesse contexto da grande polarização política? Aproveita, Celso, e fala um pouco sobre essa ideia da imprensa livre, né? Que foi a pergunta do Marcelo, se hoje as autoridades locais, as autoridades nacionais e locais não estariam interferindo nessa questão da liberdade de expressão ou na ação da imprensa livre. Rapaz, só pergunta difícil aí, né? Verdade. É uma pergunta complicadíssima responder isso, né? Deixa eu ver se eu consigo terminar aqui as ideias. Essa questão aí da imprensa, né, ser parcial, eu acredito muito assim, há o funcionamento de cada empresa, né? O jornalista que trabalha na empresa, ela tem que seguir determinadas normas, né, determinado padrão. Eu acredito que, por isso, que ocorra alguma divergência aí em cada mídia, em cada meio de comunicação, né? Uns falam a respeito dos defeitos de um governador, de um governante, né, governador ou prefeito, e outros aproveitam para falar mais coisas boas, né, só as coisas boas. Eu acho que isso aí vai muito de cada empresa que a pessoa está trabalhando, né?
O profissional que trabalha na empresa, ela tem que seguir as normas que a empresa define, né? Então, eu acredito que muita gente ali nas empresas concorda, como muita gente também não concorda com o posicionamento, mas tem que seguir. O que eu faço, geralmente, é exatamente colocar assim, colocar em prática o que manda o jornalismo, né? O que manda o bom jornalismo. Então, por exemplo, ouvir sempre os dois lados. Eu sempre bato nessa tecla de ouvir os dois lados. Então, eu vejo assim, que você tem que fazer a sua parte, né? Então, eu acho o seguinte, se você tem condições, né, de ouvir os dois lados, você já está sendo, vamos dizer, entre aspas, imparcial, né? Você já está colocando aí a possibilidade de defesa de uma outra pessoa que você está acusando, se você está elogiando, depende muito como eu falei, depende muito da empresa que você está utilizando, né? Se você tem um blog pessoal, você tem um site pessoal, também acredito ali que você vai utilizar o seu gosto pessoal ali, né? Seu pensamento, né? O que você acha do governante, do presidente, quanto governador ou prefeito, vai deixar evidente ali a sua posição, né? Sua preferência, né? Agora, em relação a uma mídia isenta, né? Eu acredito que não tenha, né, Rodolfo? Difícil, Eu né? acho muito eu acho que não sei, é muito complicado isso, né? Responder assim, não tem uma resposta plena, né? É como eu falei, se você trabalha numa empresa que tem um direcionamento, você vai ter que cumprir aquele direcionamento. Né? Se você não quiser cumprir aquele direcionamento, você vai criar um blog para você ou um site, onde você vai colocar sua opinião, né? Agora, há pessoas que concordam e há pessoas que discordam do funcionamento da empresa, mas continuam fazendo, né? Eu tento até quando me dão liberdade, né? Eu sempre tive liberdade de fazer, né? Nas empresas que eu trabalhei. Então, por exemplo, se tem uma crítica a um governante, eu vou dar a crítica e vou tentar buscar o que o governante vai falar, né? Não- então, é questão de caráter, é questão de formação, né? De colocar em prática o que você aprendeu no jornalismo, acho que vai na questão muito de caráter do jornalista também, né? Eu acredito assim, se o jornalista segue no lado que é só para bater e não dá, e está vendo que aquilo ali realmente não está condizendo com a verdade, ele vai sofrer mais tarde, né? Vai sofrer adiante, né? Tanto elogiando quanto também criticando, né? Então é questão de caráter do jornalista, né? E questão também da empresa, direcionamento da empresa. Mas você pode ser uma pessoa digna com direcionamento da empresa, né? Eu sempre fui, eu nunca tive esse problema, né? Ao longo desses 20 anos que eu tenho de carreira, não tenho uma acusação de ser, vamos dizer assim, leviano com alguém, né? As pessoas que eu critico, ou já critiquei, eu critiquei, são pessoas que mereciam, né? E se teve alguém que se sentiram ofendidos, eles tiveram a oportunidade de dar direito de resposta que eu sempre coloquei em prática também, né? Então, resumindo, Rodolfo, acho que depende muito aí exatamente do direcionamento da empresa, né? Você vai ter que seguir o direcionamento da empresa e a questão de caráter também da pessoa, né? Se a pessoa bate, por exemplo, bate no governador ou no prefeito, por bater por ideologia, né, por não aceitar o partido do prefeito, aí é questão de caráter, né? E eu não concordo. Exatamente. Essa questão da isenção e essa questão da responsabilidade são pontos fundamentais. O Valber comenta aqui: a minha constatação triste é vivermos a censura e a ditadura imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui, o ponto de vista do Valber. O Murilo Segtovic está conosco, a Jéssica Costa também conosco. O Márcio Monteiro também se juntou a nós, aí, o social media, né? O grande Márcio Monteiro aí, que vem também fazendo um trabalho para a Rádio Nama, um programa bacana News e publicitário de formação, mas atuando aí. Celso, o último ponto que a gente vai abordar, acho que isso que você levantou, né, que foi perguntado pelo Valber e também pelo Marcelo, ponto de ouro, é exatamente essa ideia, né, essa convicção ou essa percepção que a gente tem do trabalho
da grande imprensa, da imprensa livre e o funcionamento, né, os sistemas de freios e contrapesos dentro da nossa democracia. Então, é extremamente importante a gente colocar isso. E o último ponto, essa pergunta do Cláudio aqui, né, ele comentando que você vem fazendo escola aí no programa da CACEPA, né, nos processos aí que nós temos acompanhado aí dos criadores de cães e tal. Mas eu queria que você falasse novamente como é que foi a ideia, né, para que houvesse este programa que vem fazendo muito sucesso, com muita repercussão aí nas redes sociais. É aquilo que eu te falei, Rodolfo. Se eu não tivesse aprendido algumas coisas antes, né, por conta também, não teria aberto várias oportunidades também em outros locais, né? Em outras mídias, por exemplo, né? Se eu tivesse metido a cara, se eu tivesse colocado a cara também nas redes sociais, eu já não seria chamado para apresentar uma live, né, do Pequeno Clube para todo o Brasil, para todo mundo, né? Uma responsabilidade muito grande. Então, eu aprendi a mexer num programa, né, para StreamYard, por conta própria. Eu vasculhei tudo, procurei no YouTube como é que funciona, né? Então, a pessoa ele não precisa pagar um curso inteiro, né? Lógico que você tem, se você quiser você aprimorar, né, se aprofundar mais, ser profissional, você tem que fazer um curso, né? Mas como foi mesmo só para eu saber como funciona e tudo mais, a gente vai melhorando, vai aprimorando, né, de acordo com o que a gente for tendo oportunidade. Então, no YouTube a gente consegue muita coisa, né? Consegue estudar muita coisa, né? Então, foi isso. Eu tive que colocar em prática. Se eu não colocasse em prática aquilo que eu vinha tentando me readaptar, né? Que eu, como disse o Sidney, o rádio, ele não tem imagem, né? Não tinha imagem. Então a gente se escondia atrás do microfone. E para apresentar um programa de live é igual uma televisão, né? É uma televisão, né? É uma TV web, uma TV na internet, né? Então eu estou me adaptando, né? Às vezes eu falo rápido demais, né? É uma crítica que eu tenho, como disse o Valber, a gente tem que ser autocrítico, né? Eu tenho uma crítica muito grande de mim que eu falo muito rápido, né? E na televisão você não precisa falar tão rápido assim, né? Pode falar mais pausadamente, porque eu tenho essa interferência do rádio, né? Assim que eu tive também alguma adaptação quando eu fui para o jornal, né? Eu escrevia muito pouco, porque no rádio a gente não escreve muito, escreve pouco. E no jornal a gente escreve bastante, né? 2.500 toques, 3.000 toques do Arnaldo, tudo mais. Então eu tive que me desenvolver. E depois que eu desenvolvi para o jornal e voltei para o rádio, por exemplo, eu tive também, né, a me readaptar. Então é isso, você tem que ter essa readaptação. Por isso eu consegui, a gente consegue oportunidades, né? Então fica uma dica sempre para os estudantes, para as pessoas que estão no rádio também, só fazendo aquilo, né? É só aquela mesma coisa, se reinvente, porque é uma seleção natural, né? Essa questão das redes sociais, porque as redes sociais vieram para ficar, né, Rodolfo? Não tem jeito. Exatamente. Isso. Para ficar, não vai voltar. Então, temos que adaptar. E a questão, não sei se dá tempo ainda, que eu não respondi a questão da questão do Twitter, né, que as contas foram bloqueadas, mais né, da questão de liberdade de imprensa, né? Tem 2 minutinhos ainda, pode comentar. Eu acho que depende muito nessa questão. Eu sou contra qualquer tipo de censura, eu sou contra, né? Eu acho que a pessoa pode buscar outros meios se serem ofendidos, né? Assim, se a pessoa se sentir ofendida por um Twitter ou por uma postagem, acho que ela tem como buscar realmente ali uma qualificação, né? Buscar uma reparação, tanto no meio civil quanto no meio, né, criminal. Então, eu sou contra qualquer tipo de censura, tanto para a esquerda quanto para a direita, né? Então, acho que está respondida essa questão. Acho que a liberdade ela é essencial, né? Como a gente falou muito isso. A liberdade exercida com responsabilidade é essencial. E cada um, né, que tomar, né, sendo veículos de comunicação, sendo profissionais autônomos, cada um precisa saber, né, das suas capacidades exatamente para poder exercer a liberdade da melhor maneira possível. O importante é que a convicção que o bom jornalismo não morrerá e, na verdade, nós, profissionais da comunicação, precisamos estar
em um processo constante de reinvenção. O último comentário aqui do Cláudio, dizendo que o programa vem atingindo públicos na Austrália, Argentina, Bolívia, México, Chile, Uruguai e todo o Brasil. Eu já assisti a um dos programas, realmente a repercussão é impressionante. O Valber dizendo que está acompanhando a gente, mas a conexão lá em Salinas está um pouquinho ruim, mas é importante, Valber, que você dedicou um tempinho aí da sua agenda para poder nos acompanhar, e isso é fundamental. Celso, semana que vem estamos juntos de novo, querido. Muito obrigado mais uma vez. Valeu. Valeu, fica a dica para os estudantes aí, né, se readaptarem a esse novo visual, nova mídia, né, vamos dizer assim, né, para poder entrar no mercado de trabalho. Valeu, Rodolfo, um abraço. Até a próxima. Valeu. Até a próxima.